Ao longo de toda a história, a humanidade passou por diferentes revoluções e descobertas que mudaram drasticamente a forma como as pessoas viviam, dando novos rumos à sociedade. Imagine estar na Inglaterra quando a Revolução Industrial começou e presenciar o surgimento das primeiras máquinas a vapor, ver de perto toda aquela transformação que elas causaram na produção e no trabalho. Ou então pensa, por exemplo, em como foi andar nas movimentadas ruas de Nova York no final do século XIX, quando as primeiras lâmpadas elétricas começaram a iluminar o mundo, mudando para sempre a nossa forma de viver nas cidades. Ou ainda pensa como deve ter sido viver na Califórnia dos anos 80, no coração do Vale do Silício, quando surgiram os primeiros computadores que abriram caminho para a nova era digital. Era que estamos vivendo até hoje, ou estávamos. Cada uma dessas revoluções impactou o mundo à sua maneira, trazendo consigo diferentes desafios, claro, mas também grandes oportunidades. Todas essas revoluções tiveram uma coisa em comum: em absolutamente todas elas, os pioneiros, aqueles que enfrentaram os desafios, se adaptaram e abraçaram a nova realidade que surgia diante deles, não apenas prosperaram, mas ficaram milionários e criaram os caminhos que moldaram o futuro. E foi no início de todas elas que as maiores fortunas do capitalismo foram formadas, as maiores empresas foram fundadas. Agora, nesse exato momento, a inteligência artificial avança rapidamente, impactando negócios, o mercado de trabalho, a economia e a sociedade como um todo. Alguns especialistas até arriscam dizer que essa revolução da inteligência artificial, que acontece de forma acelerada, pode se tornar a maior transformação social que a humanidade já passou. Bom, isso só o tempo vai nos dizer. O que eu posso afirmar agora é que estamos no início de um movimento gigantesco que está apenas começando. Eu vou repetir, está apenas começando. Só de estar aqui hoje, buscando aprofundar o seu conhecimento sobre inteligência artificial, você já está saindo na frente para aproveitar as maiores oportunidades que essa nova era tem para nos oferecer. A partir de agora, eu vou mostrar o que você precisa fazer para ser um dos pioneiros que vai enfrentar os desafios, se adaptar, aproveitar as melhores oportunidades e prosperar nessa grande revolução que estamos vivendo. E aí, você está pronto para descobrir como se tornar uma das poucas pessoas que vai moldar o futuro das próximas gerações e ganhar muito dinheiro com isso? Eu quero te dar as boas-vindas para você que está entrando agora no nosso pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios. Olá, é um prazer estar aqui com você nesse momento tão importante. Eu sou Miguel Lanes Fernandes, Chief Artificial Intelligence Officer aqui da Exame, coordenador desse MBA da Faculdade Exame. Como você sabe, nos próximos dias a gente vai ter 3 encontros importantes e com hora marcada, certo? Neles eu vou revelar, tintim por tintim, todos os segredos para você surfar esse tsunami de oportunidades que estão surgindo. O meu objetivo aqui é preparar você para um futuro profissional mais promissor com a ajuda da inteligência artificial. Mas antes da gente começar, deixa eu te explicar de onde surgiu essa ideia do pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios. No ano passado, a Exame lançou as primeiras turmas desse MBA, que é uma especialização pioneira em inteligência artificial totalmente voltada para negócios aqui no Brasil. Essas turmas foram um grande sucesso, as vagas de todas as turmas que a gente abriu foram totalmente preenchidas. E aí eu, como coordenador do MBA, marquei uma reunião aqui com o time da faculdade para eles compartilharem comigo o perfil das pessoas, das turmas que entraram e a gente pensar junto em formas de ajudar ainda mais essa galera a ter sucesso como especialistas em inteligência artificial. E a gente viu que uma boa quantidade das pessoas que entraram na especialização eram totalmente iniciantes nesse tema e não conheciam nem mesmo as origens de toda essa revolução que a gente está vivendo. Muitas delas não entendiam muito bem por que, de repente, tudo começou a mudar tão rápido e como agir diante dessas grandes mudanças. Todas elas queriam impulsionar as suas carreiras e se tornar profissionais de alto nível, ganhar bem com inteligência artificial. Alguns queriam trabalhar em empresas, assumindo posições de liderança, outros queriam atuar como consultores e até mesmo aplicar esses conhecimentos nos seus próprios negócios, empreendendo as suas ideias. Só que a gente percebeu que para muitos desses alunos ainda faltava um pouco mais de conhecimento,
um pouco mais de conhecimento sobre o que é realmente essa transformação artificial que a gente está vivendo. O que o time sugeriu para mim foi fazer um curso mais barato, introdutório, com preço de R$ 397, para ensinar todo o beabá prático do que é inteligência artificial, para dar uma preparação melhor para as pessoas entrarem no MBA com força total. Lógico que eu topei na hora, até porque isso ajuda essa galera mais iniciante a começar bem a especialização, mas eu impus uma condição para isso acontecer. Eu falei assim: eu concordo plenamente que a gente precisa fazer esse pré-MBA, mas vamos fazer isso por um valor simbólico, só para filtrar mesmo quem é que está interessado e quem é só um curioso. E além disso, num ambiente fechado de treinamento, eu me sinto mais à vontade para compartilhar informações mais detalhadas sobre a exame, sobre a minha carreira, sabe? Sobre as informações internas que a gente aqui mesmo usa de inteligência artificial. E foi assim que nasceu esse evento que você está participando agora. Importante lembrar que essa parte introdutória do MBA está começando hoje e ao concluir essas 4 primeiras aulas, você já vai ter direito a um certificado emitido pelo exame para você colocar no seu currículo, compartilhar no seu LinkedIn e já sair daqui com um diferencial competitivo no mercado. Esse certificado vai ser liberado depois da 3ª aula e para emiti-lo você vai precisar das senhas que eu vou informar no final de cada aula. Beleza? Dados todos os recados, vamos para a aula. Quando nos perguntamos qual é a origem da inteligência artificial, é comum imaginarmos um cenário recente, moderno. Mas a verdade é que não é de hoje que o homem busca formas de facilitar o seu trabalho e melhorar a sua qualidade de vida com a tecnologia. A ideia de replicar ou simular a inteligência humana em máquinas tem raízes mais profundas na nossa história, vindo desde os primórdios da civilização. Lá atrás, na Grécia Antiga, por exemplo, engenheiros, que nem se chamavam engenheiros na época, já criavam dispositivos automatizados que podiam abrir portas de templos, dispensando a intervenção humana. Na Idade Média, moinhos de vento eram usados para automatizar a moagem de grãos. Um exemplo que eu gosto muito também é uma invenção até mais moderna do que essas da antiguidade, a máquina de lavar roupa. Isso porque ela contempla perfeitamente a ideia ou conceito de replicar a inteligência humana numa máquina. A história é mais ou menos essa. O metalúrgico Alva John Fisher, inventor americano, ao observar os movimentos repetitivos que a sua esposa fazia ao lavar a roupa, teve a ideia de criar uma máquina capaz de imitar os seus movimentos. O que eu quero que você entenda aqui é que todas essas tentativas de replicar uma habilidade que antes só o humano tinha, não deixa de ser, de forma mais ampla, um tipo de inteligência artificial. E uma curiosidade, apesar desse longo histórico de tentativas mais primitivas, esse termo, inteligência artificial, que a gente usa hoje, só foi cunhado em 1955 pelo pesquisador americano John McCarthy. Foi nessa década de 50 que o Alan Turing e outros cientistas começaram a trabalhar mais ativamente na ideia de criar máquinas capazes não só de replicar ações humanas, mas também capazes de pensar como nós humanos. Desde então, vimos muitas tentativas de criar essas máquinas que simulam a inteligência humana. Mas a verdade é que ao longo das décadas a tecnologia foi se desenvolvendo devagar, com resultados não tão relevantes, principalmente por conta de limitações de hardware e software. Nos anos 60, a inteligência artificial parecia estar a um passo de se tornar realidade. Projetos como um software ELISA, que era um programa de conversação que simulava um terapeuta, um psicoterapeuta conversando com o paciente, chegaram a animar os pesquisadores, mas a coisa não vingou, não andou. Entre os anos 70 e 80, entre a década de 70 e 80, aconteceu o primeiro inverno da inteligência artificial. Os invernos da inteligência artificial foram períodos marcados por uma redução no interesse e no financiamento de pesquisas na área. Foram uma série de expectativas não cumpridas, cortes de investimento e um declínio geral no entusiasmo em torno dessa tecnologia. Em 1985, a inteligência artificial teve um ânimo renovado com o uso de sistemas especialistas que prometiam automatizar o raciocínio de médicos, engenheiros e economistas. No entanto, eles acabaram se mostrando limitados pela dificuldade de se adaptar a situações que fugiam do padrão de regras pré-estabelecidas. Veio então o segundo inverno da IA, que durou até meados de 1990,
quando a IBM lançou o Deep Blue. Esse foi um dos primeiros computadores que teve um nome e ele foi especificamente criado para jogar xadrez num nível extremamente alto, usando técnicas avançadas de programação e hardware especializado para analisar milhões de posições e jogadas por segundo. Para testar a capacidade do Deep Blue, a IBM convidou o campeão mundial de xadrez na época, Garry Kasparov, para uma disputa. E no primeiro confronto, a vitória ficou do lado dos humanos. Na segunda partida, em 1997, a máquina conseguiu derrotar o campeão em uma série de 6 jogos e isso se tornou um marco histórico na evolução da inteligência artificial. Dos anos 2000 para frente, melhorias no poder computacional e o desenvolvimento de algoritmos mais eficientes, especialmente aqueles relacionados ao aprendizado de máquina, o machine learning, ajudaram a reacender a chama, o interesse na inteligência artificial. Dali em diante, aplicações práticas bem-sucedidas como motores de busca do Google, tradução automática, recomendação de produtos, recomendação de conteúdo, passaram a demonstrar o valor comercial da tecnologia. Na sequência, vieram os assistentes virtuais, a famosa Siri, Alexa, o reconhecimento facial de voz, recomendação para a gente assistir os conteúdos nas plataformas de streaming. Técnicas como machine learning, redes neurais, deep learning começaram a ser mais amplamente usadas e ficaram populares entre os especialistas de tecnologia. E se você não sabe o que são essas técnicas, não se preocupa, porque eu vou explicar como elas funcionam para você. O machine learning, ou traduzindo aprendizado de máquina, é uma técnica que usa algoritmos para analisar dados e aprender com eles para fazer previsões ou tomar decisões. Por exemplo, ela é usada para prever o seu comportamento de consumo, baseado no seu histórico de compras e no histórico de compras de pessoas parecidas com você. Sabe quando você navega na internet ou acessa suas redes sociais e aparece para você justamente aquele produto que você está precisando? Então, é isso. Já as redes neurais são modelos inspirados no cérebro humano que ajudam os computadores a reconhecer padrões e tomar decisões. É a máquina imitando o nosso cérebro. Elas são compostas de camadas que aprendem tarefas específicas ao serem treinadas com dados relevantes sobre essa tarefa. Um exemplo bastante ilustrativo do uso de redes neurais é o reconhecimento facial do seu smartphone. O Deep Learning, ou aprendizado profundo em português, combina um pouco dos dois que eu comentei antes. É um tipo avançado de aprendizado de máquina que usa redes neurais para processar dados sensoriais mais complexos, como áudio ou imagens. É uma rede neural gigantesca. Os assistentes virtuais inteligentes que falamos agora há pouco usam Deep Learning para entender e responder aos comandos. Esse sistema, aliás, tem sido fundamental no campo da medicina, por exemplo, especialmente na análise de imagens médicas como raio-x, tomografias computadorizadas e imagens de ressonância magnética. Isso porque com ele a gente consegue identificar padrões sutis nas imagens que podem ser difíceis de detectar pelo olho humano, a olho nu. Juntando o aprimoramento dessas técnicas com o desenvolvimento de chips e placas mais modernos e também o acesso a uma infinidade de dados, as máquinas passaram a não apenas interpretar os dados, mas também a criar e inovar a partir desses dados. Novas possibilidades passaram a ser exploradas e testadas até que chegamos ao ponto de inflexão da IA, com o lançamento do ChatGPT no histórico dia de 30 de novembro de 2022. Pode apostar que essa data vai ficar marcada na história como o início do que eu gosto de chamar a grande transformação artificial que nós estamos vivendo agora. Ela começou quando a startup OpenAI, até então desconhecida do grande público, inaugurou uma nova forma de explorar a tecnologia, lançando a sua poderosa ferramenta de inteligência artificial generativa. A interface amigável da plataforma, que funciona como um chat igual ao WhatsApp, que a gente já está acostumado a usar, oferece respostas quase humanas e surpreendeu até mesmo especialistas em tecnologia. Eu me lembro a primeira vez que eu usei o ChatGPT, eu fiquei completamente assustado e ao mesmo tempo surpreso com aquela ferramenta. 5 dias depois do seu lançamento, o ChatGPT atingiu a marca de 1 milhão de usuários cadastrados. Em 2 meses, o ChatGPT se tornou a ferramenta digital com maior adesão da história, alcançando a incrível marca de 100 milhões de usuários. De repente, qualquer pessoa na internet passou a ter acesso a uma tecnologia poderosa que antes era restrita a poucos profissionais,
altamente qualificados. Com a mesma velocidade, o fundador e CEO da OpenAI, Sam Altman, se tornou um dos personagens mais importantes do mercado e todo esse sucesso instantâneo abriu caminho para novas ferramentas inteligentes capazes de ler, interpretar e identificar padrões complexos para criar conteúdos originais e inéditos. Ferramentas de geração de imagem a partir de comandos de texto como Midjourney e DALL-E também da OpenAI, ganharam destaque com resultados realistas, impressionantes e até polêmicos que elas apresentaram. A inteligência artificial tomou conta das manchetes, dos negócios e ganhou o mundo. Foi até capa de revista na Exame. A partir daí, foi um caminho sem volta. Empresas e governos passaram a discutir abertamente e intensamente sobre os desafios e possibilidades que a tecnologia poderia oferecer. Não demorou para surgirem estudos e previsões otimistas sobre os impactos da tecnologia na economia mundial. Um novo mercado gigantesco e poderoso tinha nascido e uma nova corrida ao ouro começou. As Big Techs, Google, Microsoft, Meta e etc. iniciaram uma verdadeira batalha por esse mercado. A Microsoft, por exemplo, investiu 13 bilhões de dólares na OpenAI e é sócia da startup. Passou a incorporar a inteligência artificial em todas as suas camadas de tecnologia e processos de negócio. Primeiro, ela integrou o ChatGPT e o DALL-E no Bing, o seu buscador, com a missão de transformar a experiência de busca. Depois, ela lançou um novo produto, o Microsoft Copilot. É uma inteligência artificial que funciona como um assistente virtual inteligente que promete mudar a rotina dos escritórios no mundo inteiro. Com essa ferramenta, você pode gerar conteúdos direto no Word, analisar planilhas do Excel com poucos cliques, montar apresentações profissionais direto dentro do PowerPoint com poucos comandos, responder e-mails automaticamente e até fazer resumo de reuniões no Teams. Além disso, a Microsoft entrou em outra frente desse mercado e anunciou seus primeiros chips feitos sob medida para inteligência artificial que rodam na nuvem. A empresa quer deixar de depender exclusivamente da NVIDIA, mas também aproveitar a demanda crescente por esse produto. O Google não ficou para trás e agiu rápido, direcionando seus esforços para desenvolver as suas próprias ferramentas de inteligência artificial que, coincidente ou não, rivalizam diretamente com a sua rival, a Microsoft. Primeiro, ela tentou enfrentar o ChatGPT com o Bard, o seu primeiro modelo de inteligência artificial generativa disponível comercialmente. Mas a ferramenta não teve bons resultados, então o Google agiu rápido e recalculou a rota e lançou uma nova inteligência artificial batizada de Gemini. Essa nova ferramenta, o Gemini, uma poderosa ferramenta com o potencial de bater de frente com o ChatGPT da OpenAI. Essas inteligências artificiais são multimodais, o que significa que elas compreendem informações de diferentes fontes, como texto, imagem, vídeo, áudio, códigos, e passa a alimentar os produtos da companhia, do Google Docs, o Google Sheets, o Google Slides e por aí vai. Bem parecido com a forma que a Microsoft adotou o ChatGPT dentro dos seus produtos. Isso levou a disputa para um outro nível, além dos chatbots, e o próprio Google também lançou o seu chip próprio de inteligência artificial. A estratégia tem o objetivo de fazer a empresa deixar de gastar milhares de dólares em chips, além de aumentar a sua performance geral e eficiência energética das suas ferramentas. Já a Amazon, que há muito tempo usa inteligência artificial em toda a sua estrutura de negócios, também está investindo pesado em diversas frentes para o desenvolvimento da inteligência artificial. Ela tem uma plataforma de criação de soluções personalizadas de inteligência artificial chamada Bedrock, que está dentro lá da AWS. E ela também tem o seu próprio chat inteligente de inteligência artificial generativa chamado Amazon Q, mais focado em soluções para empresas. Mas suas últimas tacadas colocaram a Amazon de vez no ringue de disputa pelo topo do mercado. Primeiro, a Amazon investiu 4 bilhões de dólares na Anthropic, uma startup cofundada por ex-líderes da OpenAI que recentemente desenvolveu o chatbot Claude 3. Essa ferramenta, que ainda não está disponível no Brasil, ganhou os holofotes em março desse ano, quando destronou o ChatGPT no ranking de chatbots do Arena. Esse ranking é uma popular classificação usada por pesquisadores para avaliar as capacidades relativas dos modelos de inteligência artificial, e o Claude ganhou do ChatGPT pela primeira vez, um modelo ganhou do ChatGPT. Depois, ela subiu o nível da disputa também lançando o seu próprio chip de inteligência artificial. A Meta, que nos últimos anos estava focada em outras frentes, virou a chave e intensificou seus esforços em inteligência artificial para impulsionar o seu negócio de publicidade digital. Indo nessa linha, ela lançou recentemente
recentemente novos recursos de inteligência artificial generativa para os anunciantes com foco no desenvolvimento de imagens e textos para facilitar a criação de anúncios nas suas plataformas. A mudança de direção deu certo e já no primeiro trimestre de 2024 a empresa reportou um aumento de 27% na sua receita, seu maior crescimento desde 2021. E como não é nada bobo, o Mark Zuckerberg também lançou o seu próprio chip de inteligência artificial, entrando na disputa pelo fornecimento de infraestrutura para a inteligência artificial. Mas Miguel, por que de repente todas as empresas começaram a lançar os seus próprios chips? A resposta está nesse gráfico que eu estou colocando aí na tela para você. Olha só isso. Dá uma olhada nesse gráfico. Esse gráfico mostra a valorização das ações da NVIDIA, a maior fabricante de chips e processadores de inteligência artificial do mundo, que detém 80% desse mercado. Você pode ver que desde o lançamento do ChatGPT até agora, as ações da empresa não pararam de subir e fizeram seu valor de mercado atingir 2 trilhões de dólares. Só para você ter uma ideia, esse é um valor maior do que o PIB do Brasil, que tem o 9º maior PIB do mundo. Essa valorização monstruosa já mostra bem o potencial financeiro dessa tecnologia. Falando um pouco mais da NVIDIA, ela há anos já era conhecida como uma das maiores responsáveis pelo desenvolvimento do mercado de gráficos e jogos, por conta das suas poderosas placas de vídeo. Em 2006, graças a um estudo feito em parceria com a Universidade de Stanford, a empresa descobriu que as suas placas de vídeo eram perfeitas justamente para treinar inteligências artificiais. E desde então ela começou a investir pesado no desenvolvimento desses chips voltados para a inteligência artificial. Para você entender melhor, os chips de inteligência artificial são processadores especialmente projetados para lidar com as intensas demandas computacionais dos algoritmos de inteligência artificial. Diferente dos processadores comuns que a gente encontra no meu computador, no seu computador e nos smartphones, esses chips são otimizados para fazer cálculos complexos necessários para atender às altas demandas de processamento da tecnologia de inteligência artificial. Quando o ChatGPT abriu caminho para a inteligência artificial ganhar o mundo, a NVIDIA já estava pronta para atender a demanda pelos produtos da OpenAI e passou a fornecer chips para todo mundo que precisava, inclusive as Big Techs que eu falei antes. O Google, a Microsoft, a Amazon, a Meta e até a Apple. E por falar na Apple, ela que tinha ficado um pouco para trás em relação aos seus concorrentes nesse quesito de inteligência artificial, parece que acordou e quer recuperar o tempo perdido. A gigante da maçã está em negociações nesse momento com a OpenAI para usar a inteligência artificial generativa da empresa no iOS 18. A ideia é ter uma inteligência artificial própria com os recursos da OpenAI. Além disso, a Apple também começou a desenvolver os seus próprios chips, aproveitando justamente a sua expertise nesse mercado. Em uma entrevista recente à Reuters, Tim Cook, CEO da Apple, confirmou os planos da empresa. Aspas dele aqui: continuamos muito otimistas em relação à nossa oportunidade em IA generativa e estamos fazendo investimentos significativos. A Samsung, maior concorrente da Apple no mercado de smartphones, entrou na dança e anunciou o Galaxy AI, um conjunto de recursos de IA generativa que vai possibilitar uma experiência diferenciada nas tarefas cotidianas dos seus smartphones. Você consegue perceber que todas essas ferramentas e dispositivos que a gente usa diariamente estão incluindo IA dentro de si próprios, dentro das suas funções? Nesse exato momento, existem diversas startups atuando diretamente no desenvolvimento dessa tecnologia e todo dia, literalmente todo dia, são lançadas novas ferramentas de inteligência artificial. Muitas dessas startups, inclusive, estão chamando a atenção das próprias Big Techs e recebendo investimentos pesados. Dá só uma olhada nesse estudo feito pela CB Insights, uma renomada consultoria de tecnologia. Aqui constam algumas startups de IA que se destacaram, mas existem muitas outras recebendo investimentos não apenas das Big Tech, mas também de empresas de outros setores e até governos. Não é por acaso que só em 2023 tenham 16 novos unicórnios da inteligência artificial. Unicórnios, se você não sabe, são startups que alcançam o valor de mercado de pelo menos $1 bilhão. No mesmo estudo da CB Insights, a gente tem o ranking com os unicórnios mais valiosos e você vai ver a OpenAI liderando essa lista. E aqui eu quero chamar a sua atenção para um ponto muito importante. Esse estudo ele é recente, ele foi publicado em 2023, setembro de 2023, e já ficou obsoleto. O mercado da inteligência artificial está se desenvolvendo tão rápido, movimentando tanto dinheiro, que esse ranking já mudou.
A OpenAI continua no topo da lista, liderando a lista, mas o seu valor mais do que dobrou e hoje ela vale 80 bilhões de dólares. E o valor da Anthropic, que vem chamando a atenção com seu modelo de inteligência artificial, o Claude, passou de 4 bilhões para 16 bilhões de dólares. Temos também startups brasileiras de inteligência artificial recebendo bons investimentos, como é o caso da Inner AI, que desenvolve soluções para empresas como Claro, Embraer, Mercado Livre, Bayer e recentemente captou 12 milhões de reais. Outra startup brasileira que vem chamando a atenção é a Lumi, que desenvolve soluções de IA generativa com chatbots e IA preditiva, que faz previsões com dados para otimizar o dia a dia de uma fábrica, por exemplo, e espera aumentar 20 milhões de reais em 2024 no faturamento. Você consegue perceber o impacto que a inteligência artificial está exercendo no mercado? É algo tão grande, tão impactante, que um movimento mal pensado pode desencadear um impacto de bilhões de dólares. Olha só o que aconteceu no final do ano passado. Em 17 de novembro, o conselho da OpenAI decidiu, do nada, repentinamente, demitir o Sam Altman, CEO da empresa. A demissão pegou todo mundo de surpresa, abalou o mundo da tecnologia e impactou diretamente as ações da Microsoft, sócia da startup que perdeu instantaneamente 49 bilhões de dólares em valor de mercado. A sorte foi que a dona do Windows agiu rápido e anunciou a contratação do Sam Altman, oferecendo para ele vagas para qualquer funcionário da OpenAI que tivesse insatisfeito com a sua demissão para trabalhar na Microsoft. Somente com esse anúncio, a Microsoft não apenas conseguiu recuperar o valor de suas ações, mas também atingiu o maior valor de mercado da sua história, 2,8 trilhões de dólares. No fim das contas, o Sam Altman voltou como CEO da OpenAI e um novo conselho foi eleito. Todos esses movimentos nos mostram que não só o mercado, mas também toda a sociedade estão de olho no desenvolvimento da inteligência artificial. Cada vez mais temos empresas de todos os setores investindo na tecnologia e incorporando a inteligência artificial nos seus negócios. Medicina, finanças, alimentação, mídia, educação, não importa, todo mundo quer surfar essa onda. A farmacêutica AstraZeneca, por exemplo, acaba de investir quase 300 milhões de dólares em uma empresa de inteligência artificial que está desenvolvendo uma cura para o câncer. O Morgan Stanley, um dos maiores bancos do mundo, usa o ChatGPT como assistente para os seus consultores financeiros. A Coca-Cola assinou um contrato de 5 anos com a Microsoft para explorar os poderes da inteligência artificial e reorganizar as suas unidades de trabalho, gerir custos e melhorar a produtividade. A parceria é avaliada em 1 bilhão de dólares. E aqui mesmo, na Exame, nós temos usado muito a tecnologia. O ChatGPT, claro, é usado por diferentes equipes na criação, revisão de conteúdos, análise de dados, entre outras funções. O Copilot vem sendo bastante usado aqui também, a gente usa a inteligência artificial nas nossas plataformas de ensino. O nosso time audiovisual também usa na edição dos nossos conteúdos. Essa aula que você está assistindo, por exemplo, foi editada com a ajuda de diversas ferramentas de inteligência artificial antes de chegar até você. E o nosso time de tecnologia vem atuando no desenvolvimento das nossas próprias soluções de inteligência artificial para oferecer uma experiência melhor para você e para os nossos usuários. A gente aplicou recentemente uma inteligência artificial que faz a recomendação de leitura para os nossos assinantes, com conteúdos mais personalizados e que conversam com o padrão de consumo deles. E o mais legal disso tudo é que a gente está, como eu falei antes, apenas começando a desbravar as quase infinitas possibilidades da inteligência artificial. Qualquer tipo de negócio pode se beneficiar dessa tecnologia de várias maneiras. Só está faltando gente capacitada para ajudar as empresas a fazerem isso. Para você ter uma ideia, já está rolando uma verdadeira guerra entre as Big Techs por profissionais especializados, onde uma empresa está roubando o talento da outra empresa. Ou mesmo alguns funcionários estão deixando os seus postos para fundarem as suas próprias empresas. A disputa por profissionais especializados em IA é tanta que o Elon Musk anunciou que a Tesla vai aumentar os salários das suas equipes de IA para evitar a fuga de talentos. Na aula 2, eu vou te dar mais detalhes sobre essa disputa. Eu só citei ela aqui para você ter uma ideia do quanto o domínio da inteligência artificial é estratégico e valorizado. Por conta de todos esses movimentos, eu reforço que quem começar a explorar esse mercado agora vai ter muita vantagem para aproveitar todas essas oportunidades. Você que está aqui assistindo esse pré-MBA já está saindo na frente para se tornar um dos pioneiros que vai liderar essa grande transformação artificial nas empresas.
E isso não é só uma afirmação minha. O último relatório do Fórum Econômico Mundial, denominado O Futuro do Trabalho, em 2023, que analisa a expectativa de empregadores ao redor do mundo todo, apontou que mais de 75% das empresas que participaram do estudo querem implementar inteligência artificial nos seus negócios. O relatório também aponta quais são os empregos que mais vão oferecer oportunidades e, adivinha, a profissão que lidera essa lista é justamente o especialista em inteligência artificial. Esse é o profissional que vai conduzir os projetos de IA nos negócios e por isso será tão demandado. Um outro estudo da Amazon Web Services, feito com mais de 1.600 funcionários de 500 empresas brasileiras, comprovou a análise do Fórum Econômico Mundial e revelou alguns dados interessantes. Segundo o estudo da AWS, 97% das empresas sinalizaram que devem adotar inteligência artificial nos próximos 5 anos. Entre os funcionários, 90% deles espera usar a tecnologia nos próximos anos, mas o que chamou a atenção mesmo foi que 80% dos empregadores brasileiros já estão priorizando talentos que dominam a inteligência artificial de alguma forma. E para isso, eles estão dispostos a pagar até 46% a mais no salário para esses profissionais. Acontece que 68% deles têm dificuldade para encontrar esses talentos, ou seja, já é uma demanda do nosso mercado aqui no Brasil. Você consegue perceber o tamanho dessa oportunidade? Pensa comigo, vamos construir um raciocínio aqui. O Brasil tem cerca de 21 milhões de empresas ativas e a gente pode supor que boa parte delas usa a internet, certo? Em algum momento, todas elas vão precisar usar inteligência artificial se quiserem sobreviver, se quiserem se manter competitivas no mercado, lucrar e prosperar. É mais ou menos a mesma coisa que aconteceu quando a internet se popularizou. A diferença é que a transformação da internet foi mais lenta e as empresas tiveram alguns anos para se adaptar a essa nova realidade na internet. E não é o que está acontecendo com a inteligência artificial, que é uma tecnologia mais exponencial e mudanças mais significativas ocorrem do dia para a noite. Poucas vezes na história a gente teve uma tecnologia tão disruptiva como a inteligência artificial. E eu tenho certeza que em nenhuma delas a gente teve um alerta tão grande como esse que eu vou fazer agora. Você está vivendo o melhor momento da história para aproveitar uma das maiores transformações da nossa sociedade. Aí você pode estar pensando: ah, Miguel, eu não entendo muito de tecnologia, eu não sei programar, eu não sei criar código, eu acabei de descobrir essa coisa de inteligência artificial. O que eu posso te dizer é para você ficar 100% tranquilo. Lembra que eu falei agora há pouco da NVIDIA, principal fabricante de chips de inteligência artificial do mundo? Recentemente, o CEO da NVIDIA, o Jensen Huang, um dos maiores nomes da inteligência artificial, declarou que investir esforços em ensinar programação não vale a pena, já que toda programação será feita por inteligência artificial. Ele disse, aspas dele aqui, não é preciso saber programar. Então não se preocupa com isso, porque esse não é mais um requisito para você trabalhar com inteligência artificial. O meu trabalho aqui é ajudar você a saber como entrar com o pé direito nesse mercado e dar início a uma nova fase da sua carreira. Quem não quer trabalhar num mercado trilionário, cheio de oportunidade de desenvolvimento profissional, né? Se você está aqui nesse pré-MBA, eu posso supor que isso também te motiva. Trabalhar com inteligência artificial pode ser esse diferencial que você sempre buscou para a sua carreira. Além disso, você tem aqui a sua chance de contribuir ativamente para transformar o mundo e deixar um legado para as próximas gerações. Esse tipo de realização é imensurável, sem demagogia, eu falo por experiência própria. Eu estou aqui dando essa aula para você porque, além de amar o que eu faço, eu quero deixar o meu legado, eu quero ensinar as pessoas a usarem essa tecnologia. É muito desafiador, mas eu posso falar também que é uma grande satisfação. E na próxima aula a gente vai falar um pouco mais sobre esse profissional. Eu vou mostrar quais são as habilidades que você precisa desenvolver para fazer parte da nova geração de especialistas em inteligência artificial e liderar essa revolução, seja qual for a sua idade, o seu momento de carreira ou a sua área de formação. Chegamos ao final da nossa primeira aula do nosso pré-MBA. Deixa nos comentários aqui o que você achou dessa aula e diz aí se você está empolgado, porque eu estou muito empolgado para a próxima aula. Não esquece de deixar suas perguntas. Na última aula, que vai ser ao vivo, eu vou responder as melhores perguntas que forem registradas aqui. Antes que eu me esqueça, anota a senha, você vai precisar dela para tirar o seu certificado, que vai ser liberado depois da terceira aula. A senha é Pioneiro. Então é isso, a gente se vê na próxima aula, na data que está aparecendo aqui na sua tela. Um grande abraço e até lá!
Você pode fazer isso, por exemplo, usando uma ferramenta chamada Make.com. Dentro do Make.com você consegue fazer a integração de diversas outras ferramentas. Você pode colocar todos os dados coletados em uma planilha dentro desse workflow que você criou do Make.com. Automaticamente a ferramenta pega os dados da planilha, manda para o ChatGPT, que analisa tudo e gera uma resposta direto para você no Google Docs, por exemplo. Você consegue perceber como que a atuação do especialista em inteligência artificial é estratégica, é fundamental para o sucesso de qualquer empresa. Isso que você viu aqui não é nenhum décimo de como você pode desenvolver as suas habilidades e expandir as suas capacidades com a ajuda da inteligência artificial.